nesta noite, meu Deus, para que o Senhor possa usá-la como canal de bênção, meu Deus, em nome de Jesus, para falar com cada um de nós que aqui estamos, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa usá-la como bem. Fala através da tua palavra, meu Pai, que é santa, que é poderosa, que é viva e que é eficaz. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, nosso intelecto, para a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu sou a todos com a graça e a paz. Amém. Amém, irmãos? Estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui, amém? Com minha família, meu esposo. Aleluia, pela oportunidade que o Senhor tem me dado de falar da palavra dele. E sem perda de tempo, porque eu quero ter tempo para dizer tudo que o Espírito Santo me diz lá na mesa da minha cozinha, amém? E eu já convido vocês a se colocar de pé, para a gente fazer uma leitura. O Senhor me entregou a palavra, irmão, e eu perguntava a ele o que ler, porque tem tantos versículos que eu poderia ler, mas ele me orientou a fazer a leitura que se encontra em Josué 2, capítulo 6, amém? Como é culto de mulher, o Senhor vai falar sobre mulher, vai falar para a igreja, vai falar de espias, vai falar de Josué, vai falar de Meretriz. O Senhor vai falar e tem palavra para todos nós aqui nesta noite. Já agradecida por a oportunidade, pode ser que no final eu me esqueci de agradecer, irmã Rosiane. O Senhor é instrumento de Deus nas nossas vidas, amém? E estou muito agradecida de poder estar aqui. Vamos fazer a leitura da palavra, irmãos. Josué 6, versículo 22. Vocês encontraram? Josué 6, versículo 22. Aleluia. Que diz assim, irmãos. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher, com tudo o quanto tiver, como lhe tens jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, e aos seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, na cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no a fogo. Então, somente a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Versículo 25 e último. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, quanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Amém? Irmão, pode se sentar nesta noite, porque o Senhor quer falar aos nossos corações sobre a vida desta mulher chamada Raabe. Amém? Amém. O Senhor quer falar nesta noite sobre resgate, quer falar nesta noite sobre casa no muro, quer falar sobre oportunidades, quer falar nesta noite de mudança de vida. E quando eu estava lá em casa, eu dizia: meu Deus, leve Raabe para o culto. Uma mulher que recebeu o nome. E nesta noite eu já queria dizer a vocês o que significa o nome Raabe. Se vocês for pesquisar pelo significado do nome desta mulher, você vai ver que significa que ela é uma mulher ampla, uma mulher espaçosa. É interessante que não é sempre a Bíblia menciona nome, mas nesta oportunidade o Senhor fez questão de mandar os escritores escrever. Coloque lá que ela tem nome. Aleluia. Amém, irmãos? E para entender tudo isso que aconteceu através da vida de Josué, e quando eu estava fazendo a leitura da palavra, Deus me fazia lembrar que a última vez que eu vim a esta igreja, eu deixei um versículo para o pastor e para a esposa do pastor: não temas, seja forte e seja corajoso. Porque, irmãos, o tempo que a gente passa aqui na terra é para viver com promessa, é para ver cumprimento de promessa. E Deus já falou bastante nesta noite. Quando estamos com a oportunidade de trazer a palavra, os nossos ouvidos ficam aguçados e a gente começa a observar da oração, a ministração dos louvores, a leitura da palavra, tudo que já foi liberado no altar, que o Senhor é um Deus que começa e é um Deus que vai liberando chaves espirituais ao decorrer do trabalho. E pasme vocês, o Senhor já começou a falar desde o dia, aleluia, que Ele marcou esse culto no céu.
céu. Ele já começou a falar. E quando ele começa a falar, ele quer que a igreja se atenta. E ele já começou a falar nesta noite sobre promessa. E é sobre isso que Deus continuará a falar. Amém, irmãos? E para entender o que Deus quer dizer nesta noite, é necessário a gente voltar à palavra lá em Gênesis 12. Porque Deus liberou uma palavra para Abraão, irmão Carlinhos. E disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa dos seus pais e vá. Vá para onde? Para onde eu te ordenar. Aleluia. Porque quando Deus libera uma ordem, igreja, o Senhor já está falando, é necessário que a gente obedeça. Porque quando a gente obedece, tem bênção. Quando a gente obedece, tem livramento. Quando a gente obedece, tem escape no meio do caminho. E ali o Senhor traçou o céu plano para o seu povo. Um plano de libertação. Um plano de resgate. E usou a vida daquele patriarca, aleluia, conhecido como o nome da fé. E ali vem se escorrendo sobre gerações. E Deus falava aqui na boca da irmã Rosiane, da diaconisa Rosiane, aleluia, que pode passar as estações, pode passar o tempo, pode passar as pessoas, pode passar a geração, irmã Lavinha, mas o que Ele promete está selado no céu. E a palavra que a irmã Josiane liberou, Rosiane, foi que Deus que a gente serve é um Deus contável. Eu quero que vocês entendam isso nesta noite. Se Ele prometeu, vai acontecer, porque Ele não mente. Ele diz na sua própria palavra, a palavra que sai da minha boca não volta, mas faz o que precisa ser feito, libera o que precisa ser liberado e providencia o que precisa ser providenciado no meio do caminho. E Deus levantou aquele homem e disse: olha, darei a tua descendência. É uma herança que Deus te dá, não porque você merece, porque Ele é galardoador e resolve nos dar sem merecermos. E de repente estamos aqui em um culto de mulheres nesta noite, participando de uma promessa que talvez Deus não tenha nem feito a nós, mas estamos participando da promessa que Deus fez, aleluia. Quem sabe você nesta noite está participando da promessa que Deus fez a alguém da tua família. Quem sabe Deus tinha dito: eu salvarei, e salvou você por causa de alguém. Quem sabe você está aqui nesta noite porque você foi agregado à palavra que Deus liberou sobre a vida de alguém. Aleluia. E Deus afirma: eu sou imutável e eu não mudo, e o que eu prometo eu cumpro. E o tempo vai passando, irmão. Aleluia. Vem a sua descendência. Abraão, vem Isaac, vem Jacó, e a promessa de pé. E a promessa de pé. E foi levantando. Deus foi levantando pessoas, aleluia. Porque no tempo que Ele liberou a palavra sobre a vida de Abraão, para acontecer, aleluia, aconteceu muitas coisas. E foi levantado gerações. E foi levantado pessoas. E foi levantado Moisés como libertador. E Deus disse: eu libertarei o meu povo das garras do Egito. Levantou Moisés. Moisés fez o que tinha de ser feito. E chegou a vez de Josué. Porque todas as coisas têm um tempo determinado. Eclesiastes diz: tem o tempo de começar, mas também tem o tempo de terminar. E a gente, de repente, em poucas palavras, percorre a história do povo de Deus e chega até a vida de Josué. Porque o que Ele promete, meus irmãos, Ele cumpre. O povo se afastou de Deus, o povo se prostituiu, mas a promessa continuava de pé. Vou dar terra para descanso, vou dar terra com fruto bom, e a promessa ainda continua de pé. E Deus está falando, e o Espírito Santo Ele há de traduzir no seu coração que precisa ser traduzido, amém? E a gente chega na vida de Josué, irmãos, e é sobre isso que Deus quer falar nesta noite. Porque o Senhor disse: vocês vão herdar aquela terra, mas para herdar a terra que eu prometi, vai acontecer muita coisa. Vai ter peleja, vai ter gigantes, vai ter muralhas, vai ter cidades fortificadas. Porque não é só receber de Deus a promessa, é aprender com Ele. E na palavra dele, quem meio ao caminho vai ter dificuldade. Você nunca recebeu algo de Deus e no dia seguinte recebeu uma adversidade na tua vida? É Deus preparando você no meio do caminho para tomar posse da herança que Ele disse que iria te dar. Aleluia. E a gente chega aqui porque no capítulo 30
no capítulo 34 de Deuteronômio, a palavra do Senhor diz que aquele libertador Moisés morreu. E a obra de Deus não para, irmão Carlinhos. Nunca vai parar. Nunca parou e nunca parará. Deus sempre tem alguém preparado para substituir. Parar não para. As portas não fecham. Porque Ele está sempre preparando, Ele está sempre ajeitando, Ele está sempre moldando, está sempre ensinando, Ele está sempre separando alguém, porque Ele sabe que os ciclos começam, mas também os ciclos terminam. E por que você está dizendo isso nesta noite, irmã Lawane? Porque para chegar onde precisa chegar, é necessário você entender que os ciclos começam e que os ciclos terminam. Mas Deus sempre tem uma carta na manga. Aleluia. Tem uma pessoa, tem uma situação, aleluia. Você nessa noite está aqui, mas Deus está te capacitando a viver algo. Ainda não chegou o tempo, mas vai chegar o tempo de você viver. Você está sendo capacitado e não entende por que tanta luta, tanta guerra, as enfermidades, as adversidades, os problemas, os levantes. É Deus dizendo: estou eu preparando o soldado para a batalha. Tem soldado que vai na frente da batalha. Tem soldado que vai no meio da batalha. Tem soldado que vai vigiando atrás. Mas é Deus preparando os soldados para a batalha. Porque a vida do cristão é uma verdadeira batalha, onde o general de guerra vai na frente, vai abrindo os caminhos, vai quebrando os caminhos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Moisés morreu, mas aí Deus já vinha preparando Josué. Tempo de preparação, tempo de separação, tempo de experiências com os mais velhos. Aleluia, aleluia. O Senhor liberou a palavra sobre a vida do meu esposo, e assim como Ele liberou na palavra sobre a vida dele, liberou também sobre a minha, porque nós somos uma só carne, onde a gente iria ser levado pelo Senhor para fazer obra fora de onde a gente está hoje. Mas o Senhor diz: mas vocês estão em uma escola. A malhada vermelha é preparação. Vocês vão aprender com quem está lá. Vocês vão aprender na dificuldade. Porque para administrar o que eu quero na frente é necessário aprender agora. E Deus está falando com você nesta noite. Aprender com quem já está. Aprender com quem tem vivência. Aprender com quem já tem experiência. Aprender com Ele. Porque tem vezes que o próprio Jesus nos resolve disciplinar. E morreu. E Deus levantou Josué. E quando levantou Josué, Ele disse: não se apavoreça. Porque assim como eu fui com quem estava, eu sou com você. Não temas. Prepare um pouco. Porque a promessa ainda está de pé. Eita Deus. Até hoje está de pé. Até hoje está de pé. E tem gente que chegou aqui desacreditado das palavras, mas Deus diz: está de pé. Mas Deus diz: está de pé. Passo o tempo, as estações, mas minha promessa está de pé. Minha promessa está de pé. Minha promessa está de pé. E anime, se esforce, prepara o povo e santifica. E minha promessa está de pé. Minha promessa está de pé. E quando você vai voltar a palavra, lá em Números 13, o Senhor usou Moisés para dizer assim: Josué, vocês precisam espiar a terra. Prepare você e mais 11 homens e vai espiar a terra. Pastor Naurinho. Só que há um problema aqui. É que essas pessoas que foram selecionadas por Moisés para espiar a terra, 10 voltaram desanimando as pessoas. 2 voltaram esperançosos e 10 desacreditados. E Moisés, aleluia, ensinou Josué esta palavra. Porque o Deus que a gente segue já sabia que Josué iria passar pela mesma experiência.
Porque quando a gente chega no capítulo de Josué, e lá onde está a palavra, o Senhor diz que Josué envia 2 espias para espiar a terra de Jericó. Só que ele já sabia o que ia acontecer com Moisés. Em Números 13, quando eu enviei 12, não deu muito certo não. Só voltou 2 acreditando. Então deixa eu ver, Josué. Envie só 2. E quando a gente entra na palavra desta noite em Josué 2, Josué com aquela experiência que já tinha visto que lá atrás tinha dado certo, levantar só 2 para ir, ele recebeu a orientação de Deus. Porque Deus dá as experiências. E não é as mesmas experiências, só muda as pessoas, mas a promessa está em pé. Moisés morreu, Josué está vivo, está levantado, então vai viver as mesmas experiências que o antigo viveu, só que agora é uma experiência para ver o que dá certo e o que não dá certo. E Deus diz: Josué, se atente. Da última vez que eu selecionei para espiar, não deu certo. Faça diferente. Envie 2. Só precisa de 2. Porque Deus não quer operar, irmão, é com poucas pessoas, é morrer uma pessoa para salvar o mundo. Ele usou Jesus. Só precisa de 2. E quem é você nesta noite? Eles serão anônimos, irmão, não tem nome. Foi enviado para espiar em uma missão militar. Porque aquela terra que precisava ser, aleluia, adquirida porque era herança, era uma terra fortificada. A palavra do Senhor diz que Jericó era cercada por muralhas, era uma fortaleza. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Josué diz: mas eu estou debaixo da palavra de Deus. Se ele disse que a terra é nossa, vai dar certo. Eu vou seguir a orientação do céu e vai dar certo. Porque eu não vou, meu irmão, eu vou deixar o carro para cristão, diz que guia-me sempre, meu Senhor. O Senhor tem falado desde o começo do culto, e a palavra mesmo diz que aquele que é nascido do Espírito, esse é guiado. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor nesta noite. E ele diz: só precisar de 2. E recebeu também a orientação. Vão secretamente, vão em silêncio e espiar Jericó. Vão espiar Jericó. E assim fez aqueles homens anônimos. E a palavra do Senhor disse: aqueles homens receberam aquela ordenança e foram para aquela missão, aleluia. E a missão que é dada por Deus, ela precisa ser executada. Deus fala nesta noite para você que recebeu algo da parte de Deus e está deixando para depois. Ei, você ainda não está entendendo que tem uma promessa de pé? Deus pode fazer sem você, mas Ele quer colocar você no plano, porque a promessa está de pé. E aqueles homens saíram, irmão, em direção a Jericó. Mas só que quando chega em Jericó, a palavra do Senhor diz que eles foram diretamente para a casa de Raabe. Porque o Deus que a igreja serve não é um Deus de confusão. Ele não é Deus de 2 caminhos. Ele não é Deus de sorte. Não existe sorte. Não existe coincidência na sua vida, meu irmão. Se você tem convicção que foi chamada por Deus, está no plano de Deus, está sob uma promessa de Deus, você não tem sorte. Você tem propósito. É crente que tem direção. É pessoa que tem direção e sabe muito bem o que ouviu de Deus. Não anda vagando, não anda perturbado, não. Anda na direção. E se você for pensar como Deus é poderoso e grande, porque, irmão, a palavra do Senhor diz que ela é uma meretriz. O nome que pode ser chamado de prostituta, para nós entendermos aqui. Aquela mulher era prostituta, irmão Carlos, e morava numa casa que ficava no muro de Jericó. E eu estava lá em casa fazendo a leitura da palavra e Deus dizia: diga lá que Deus hoje está marcando encontro para a casa do muro. Casa do muro. Muro não é lugar de estar. Aquela mulher vivia no muro porque ela era marginalizada.
ela era prostituta, ela era excluída da sociedade. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas como pregar sobre Raabe, uma mulher prostituta? Eu vou pregar na igreja. E Deus me falava pensar e mandava falar sobre a prostituição espiritual, irmã Rosiane. A prostituição espiritual. Porque a palavra diz dos profetas que o povo de Deus se prostituía, trocava Deus por outros deuses, trocava Deus pelo mundo. Isso é prostituição. Isso é prostituição. Mas Deus marcou o encontro nesta noite pra casa do mundo, pra casa do mundo, e via aqueles dois homens e bate a porta de porque ele tinha negócio, ele tinha resgate, ele tinha plano novo, ele tinha promessa, ele tinha inclusão para a vida de Raabe. E a palavra do Senhor diz que ela colocou os homens para dentro da casa. E era interessante que a cidade era fortificada, ela morava no muro, porque entre uma parede e outra dava para construir casa. Aquelas casas tinham acesso para o lado de fora e acesso para o lado de dentro. Mas Deus disse que muro não é lugar. Hoje é noite de posicionamento. Mulheres posicionadas, mulheres chamadas por Deus para tomar uma decisão de sair da casa do muro. Aleluia! Porque nesta noite Deus envia dois, para te dizer que tem jeito para você, que tem projeto para você. Aleluia, irmãos. E para correr aqui na palavra, que ele quer dizer um bocadinho de coisa. Ela abriu aquela porta, era prostituta, era acostumada a receber homens, porque ela vendia o seu corpo. E abre, mas ela não sabia, aleluia, quem ela estava recebendo naquela casa dela, naquele começo de noite. Porque a palavra do Senhor disse que aqueles homens entraram e ela escondeu, mas também o rei ficou sabendo, porque o inimigo das nossas almas sabe. Ele sabe quando Deus envia dois para resgate. Aleluia. E manda dizer a ela: coloque os homens que você guardou para fora. E ela usou de estratégia. E você pode até pensar nesta noite: ela mentiu, ela ainda não tinha sido resgatada. Ela mentiu, usou de estratégia, mas escondeu aqueles homens. Eita Deus, ela escondeu aqueles homens. E quando vieram atrás dos homens para colocar para fora, porque tinha chegado nos ouvidos do rei, esses dois que você escondeu querem espiar a terra, querem nos destruir, e a fortaleza aqui é indestrutível. Mas quem foi que disse que é indestrutível? Irmãos, Apocalipse 3:7 vai dizer que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Ele é a própria porta, e bateu naquela porta. Poderia o rei e todo o seu exército buscar aqueles homens, mas quem decidiu abrir aquela porta para a redenção foi o próprio Jesus no Antigo Testamento, e ninguém poderia fechar. Aquela mulher foi usada ali por estratégia em esconder. E ela diz: eles até vieram aqui, mas saíram, não sei onde está. Irmão, e a palavra do Senhor vai dizer que eles saíram. E ela diz: se vocês correrem, é arriscado vocês pegar eles. Aleluia. Mas o Senhor tinha preparado aquela situação para resgatar aquela mulher. E o culto de hoje Deus marcou para resgatar a mulher. Resgatar da prostituição espiritual. Deus não pode ser dividido, irmão. Aleluia. Ele quer sua atenção exclusiva. Ele quer a sua atenção exclusiva. Ele quer a atenção exclusiva da sua vida. Ele não quer que você se prostitua com o mundo. Ele não quer que você troque ele pelo mundo.
Oh, aleluia. Deus de poder. E a palavra do Senhor diz que, recaminhos, esses homens foram dormir, fez o que Deus mandou na cidade e foram dormir. Só a irmã Rosiane, que ela entendeu o que Deus queria com a vida dela. Ela entendeu que a vida que ela estava levando não tinha futuro, não. Ela entendeu que ali era uma porta de escape, irmã Venha. Ela entendeu que se ela não tomasse aquela decisão naquele dia, a vida dela iria por algo abaixo. Porque ela já tinha ouvido falar que o Deus dos céus foi um Deus que já tinha destruído e que estava para destruir aquela cidade. Jericó, fortificada, mas já condenada por Deus. Porque era terra de herança do povo de Deus. E antes mesmo a palavra do Senhor disse que aqueles homens fossem dormir. Ela foi lá no telhado e diz: ei, eu fiquei sabendo que o teu Senhor, aleluia, matou a Senhor em Og. Eu fiquei sabendo já, aleluia, por eu morar neste muro e escutar muita coisa, eu fiquei sabendo que o Deus que vocês faz. Aleluia, eu fiquei sabendo. Eu já sei que o meu escape está nele. Eu já sei que a minha oportunidade é no dia de hoje. Eu sei que eu preciso de um conserto. E ela diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês. E quando vocês saíram do Egito, o que fizeram com os 2 reis? Ouvimos isso e ficamos desmaiados do medo. A cidade é fortificada, mas o povo que está dentro está com medo, porque já sabe o que o Deus de vocês pode fazer e que vai fazer. E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, aleluia, disse a ela deu ali uma ideia de fazer um tratado. Então vamos fazer um tratado. Eu aceito participar disto. Eu aceito entrar no plano da redenção. Eu me deixo ser tratada. Eu me deixo ser canal na minha casa para a minha família. Eu me deixo, eu me deito, eu aceito, eu me prostro. O que precisa ser feito para a minha casa ser salva? Porque temos ouvido falar que Deus vai vir, vai mandar. Vocês vão destruir tudo, mas eu quero uma oportunidade para mim, para a minha casa. Que ousadia aquela mulher teve. Essa mulher, ela está listrada em Hebreus 11:31. A palavra do Senhor diz que ela está no meio dos heróis da fé, porque teve fé. Hebreus também vai dizer, aleluia, que ela fez ação de obras. Ela não ficou parada esperando a cidade ser destruída. Ela fez obras, ela buscou a sua casa, para dentro da casa dela. Glória a Deus. Aleluia, e por ela morar no muro, irmãos, aqueles homens precisavam sair daquele lugar, precisavam se esconder por 3 dias. E a palavra do Senhor vai dizer que ela diz: vocês vão, mas vão descer por uma corda. E ela tinha uma corda em casa, porque para os homens que chegavam na casa dela poder sair pela janela, era necessária aquela corda de escape. E a palavra vai dizer que a corda tinha cor de escarlate, vermelho, cor de sangue. Oh Senhor, e Jesus já falando lá no começo, porque o Antigo Testamento aponta para o Novo, tudo aponta para Cristo. E aquela corda de escape simboliza a pessoa de Jesus. Ela jogou a corda e disse: vocês vão descer por ela, mas se lembre da minha casa quando vocês voltar para destruir tudo. E aquela corda ali ficou como um símbolo no caminho, aleluia, de que tudo poderia ser destruído, mas a casa daquela mulher estava guardada, porque estava identificada com o cordão de escarlate. E o Senhor disse: o pessoal lá no Êxodo, vocês vão fazer o seguinte: vão matar o cordeiro, vão pegar o sangue e colocar nos umbrais da porta, e há de ser que o anjo da morte vai descer como a 10ª praga, vai matar todo tipo de primogênito, mas a casa que tiver com os umbrais, com o sangue do cordeiro, essa casa será poupada. E essa passagem de Raabe é
morreu para nos dar escape de condenação. E eles fizeram um tratado: se você, Raabe, não nos denunciar, há de ser que quando Deus nos dá por definitivo a cidade, a sua casa será poupada. Mas tem um porém: o acordo só está de pé se todo mundo estiver dentro da casa. E qual é o ministério de Raabe? Trazer a família, trazer a mãe, trazer o pai, trazer os filhos. Porque a promessa é só para quem está na casa. Só será poupado quem estiver na casa. Eita, eu disse que vai ser poupado, mas é preciso estar dentro da casa. Porque Deus visita hoje a casa do muro, da redenção, da oportunidade. Eita, Deus grande e poderoso. E a palavra diz que aconteceu como foi feito. Deus veio, aleluia, e aqueles homens saíram e se esconderam por 3 dias. E eu não sei se os irmãos são assim, mas quando eu falo ou leio na Bíblia a questão de dias, o Senhor sim tem um significado para os dias. Tudo Deus tem um significado na palavra, irmão. E a palavra do Senhor vai dizer que ela diz: olha, vocês vão ter que se esconder por 3 dias, para que os perseguidores de vocês não matem vocês. E eu fiquei me lembrando de Jesus. Meu Deus, Deus me levou para Jesus quando morreu na cruz. Passou 3 dias escondido dos perseguidores. Eu fiquei me lembrando disso. Aqueles espias, não era Jesus, mas eu me lembro disso. Do jeito que eles ficaram escondidos ali, Jesus também ficou escondido. Mas Jesus está vivo. E a promessa está de pé. E a promessa está de pé. E eles chegaram para Josué e disse: a terra é nossa. Já está tudo preparado. Agora vamos nos organizar. E quando a gente entra, irmão, no capítulo 3 de Josué, e eu já estou quase terminando a palavra, amém? A palavra do Senhor disse, no 24:2, ele diz assim: e disseram a Josué os 2 espias: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmanhados diante de nós. Porque muitas das vezes escutamos de Deus promessas, palavras, direções, ministério, cura, e a gente fica desanimado, irmão, com os gigantes, com as fortalezas. Aí Deus faz aquele povo saber que tudo que Ele prometeu estava de pé, mas era necessário se levantar para tomar posse do que Deus tinha para fazer com aquele povo. E Josué, animado, porque sabia o Deus que servia e sabia que tudo que foi dito aos seus antepassados estava de pé, se levantou, aleluia, de madrugada. E tem um irmão que louvou aqui nesta noite, louvou, que falava de madrugada. Quem busca Deus, busca cedo. Não é nem especificamente de madrugada, é uma coisa com urgência. É para ontem. Ele se levantou de madrugada, aleluia, e partiram de Sitim e foram até o Jordão, porque para chegar aonde Deus queria que ele chegasse era necessário enfrentar, irmão, o rio, o grande rio. Mas ele disse que estava com aquele povo. Ele foi liberando princípios de confirmação que estavam com aquele povo. Ele ia mostrando, Senhor Deus, na tua palavra, que aquele povo não estava desamparado. E Raabe confiou de Salá, disparou na sua casa o dia certo para acontecer o que Deus disse que iria fazer. Porque enquanto a igreja se prepara, Raabe também se prepara. O Senhor já disse esta noite que vem buscar a igreja. A promessa está de pé. Porque a promessa é: vou buscar vocês para onde eu estou. A promessa está de pé. E no meio do caminho Ele vai nos dando presentes. Ele vai nos dando presentes. Eu achei lindo quando meu esposo estava pregando na doutrina e dizendo que Deus estava dando presente. Muito bem, uma coisa boa é receber presente do céu. Porque o Senhor não dá apenas blusa nem sapato. Ele dá dádivas, Ele dá promessa, Ele dá palavras, Ele dá presente. Enquanto a promessa de para o céu está de pé, Ele vai nos presenteando no meio do caminho. Ele vai abrindo o caminho no meio do caminho. Ele vai tirando gigantes no meio do caminho. Mas a promessa está de pé.
vai a arca da aliança. Porque onde a presença de Jesus está, as portas vão se abrindo, o mar vai se abrindo, os caminhos vão aplanando, vai passar de pé enxuto, porque a presença vai na frente. E ele diz para mostrar, porque eu sou Deus que comprovo, sou Deus que confirmo, que seria de vocês, mande os homens se organizar, sacerdotes, buzinas, aleluia, coloque o pão para segurar a arca, coloque o pão para ir na frente, mande 12. Enquanto a arca estiver parada, vão fazer os pontinhos de 12. Os 12 vão pegar pedras para levar, como memorial que eu prometi, eu cumpri. Porque em Números 13, os 12, 2 voltaram acreditados, 10 voltaram desacreditados. Aí Deus disse: coloque a presença no meio e vão para os 12, que eu vou dar, que eu vou preparar, que eu vou abrir. A palavra diz que quando a presença entrou, a alma se amontoou para o povo passar a pé enxuto. E ele disse para vocês não se esquecer que foi eu que fiz. Vão pegar pedras, vão pegar testemunho de que existe pedra no meio do caminho. Vão levar para testemunho, vão levar para testemunho, vão levar no Jordão e vão deixar no Jordão. E a palavra diz, irmãos, que até hoje aquelas pedras que foram levadas e que foram deixadas ainda está para mostrar que o Deus que promete, ele cumpre. Porque muitas vezes a gente desacredita e Deus diz: vai levar pedra no ombro para aprender a acreditar no que eu estou dizendo. E não vão se esquecer não, porque mandamento é um memorial que eu fiz, que eu faço e que eu farei. Aí Deus é muito grande e poderoso, diz: agora eu vou mandar um anjo. Irmão Carlinhos, a palavra do Senhor diz que é o anjo do Senhor, e que Josué estava ali ao pé de Jericó, e aquele anjo apareceu e é o anjo do Senhor. Aleluia. E ele recebeu adoração, uma cristologia apontando Cristo no Antigo Testamento, porque recebeu adoração. E a palavra diz que ele é o príncipe, o comandante dos exércitos celestiais. Para viver essa batalha não é normal. Para viver que o general sou eu, quem na frente sou eu, quem na estratégia sou eu. O que você vai fazer? Santifique o povo, organize o povo, tire sua sandália, porque o seu antigo mentor passou por essa experiência nessa ardente, e eu vou deixar você passar também. E a chinela, porque aqui é santo, mas para mostrar a você que eu sou Deus e que essa batalha não ganha com mão humana, eu irei na frente, eu destruirei as muralhas, porque o homem pode até fechar as portas, mas Deus, ele derruba as muralhas. Muitas das vezes você está pedindo a Deus, aleluia, uma porta aberta, e Deus te diz nesta noite: o homem, o ser humano, ele pode até fechar as portas, minha filha, mas eu derrubo as muralhas. Mas eu derrubo as muralhas. O anjo do Senhor está neste negócio. O anjo do Senhor está orientando. Tira a chanela dos seus pés e pena o mistério nesta noite. E quem vai na frente é Deus, quem dá a estratégia é Deus. Ele não queria que corria pra lá, então não queria olhar. Quem dá a direção é Deus, me manda olhar. Quem dá a direção é Deus, a me olhar. E me canta olhar, me canta olhar. Eita Deus, santifica a igreja, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. E eu canta olhar. Eu Deus, precisa das coisas, o Senhor já me chamou. Meu Deus do céu,
estratégia. Dos celestiais será o guia, será o guia. É como se ele estivesse dizendo: e a tua mão do meio, porque eu estou na frente, e a tua opinião, porque eu estou na frente. Ele é príncipe dos comandantes, ele é comandante de nação, é poderoso, é imutável, ele é genial, ele é dono da estratégia. Pois estou no meio, o homem fecha a porta, mas olha uma muralha, e ele estava dizendo: não será de ordem natural, será espiritual. Guarda a chave porque você vai precisar, será espiritual, porque a guerra já entrou no nível de patente espiritual. Meu Deus do céu, irmãos, eu não consigo sair daqui. Meu Deus, a cidade estava condenada, mas ainda tem pessoas para ser resgatadas, ainda tem mulher para participar. Ele vai fazer questão de colocar teu nome, vai ficar escrito para testemunho, vai ficar escrito para edificação, porque ele está no meio, a promessa ainda está de pé. Não diga não, irmãos, e não fica aí não, porque o Deus que a gente serve é o Deus que faz grandes coisas ao mesmo tempo. É um Deus que faz maravilhas ao mesmo tempo. Porque ele já disse nesta noite que ele é imutável. Ele é imutável, não há variação. Não há variação. Ele não mente, ele não se contradiz. Ele é grandão. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher ficou em casa, ouviu de estar lá e na janela esperando o que iria acontecer. E não sabe o que foi que aconteceu para concluir a palavra, os seus irmãos, irmão Carlinhos, que Josué recebeu a orientação de Deus: vocês agora vão arrodear a cidade. E vou te dizer mais, vai ser 7 dias. 3 dias os espias se esconderam, 7 dias o povo marchando. E tem uma orientação de Deus: vai ser 7 dias, mas durante 6 dias vocês vão arrodear a cidade de bico calado. Aleluia. Deus está falando nesta noite, aleluia, que tem coisas que a gente faz que está dizendo que não é para dizer, porque ele diz que tem que ser de bico calado. Na hora certa você dará o grito de vitória, mas o processo é calado, bico calado. Eita Deus, bico calado. Quando for no 7º dia, quando tiver perto de acontecer o que Deus prometeu, o negócio vai se intensificar, irmão Carlinhos. Vocês vão voltar durante a cidade 7 vezes. E abre na sua casa esperando a promessa, porque Deus disse que ela guardasse o povo com fio de escarlate. E tudo que Deus disse aconteceu. Irmão, Deus é poderoso, ele não mente nem volta atrás. Enquanto a mulher estava organizando a casa, o povo estava marchando para tomar posse do que Deus tinha prometido. E do jeito que estava escrito aconteceu, porque Deus é o Deus imutável, é um Deus que não mente. E chegou aonde a gente leu. Porque se você for fazer conta por alto, vai dar 14, de certeza vai dar 14 voltas. Porque foram 7 com mais 7. E enquanto aquele povo estava rodeando, Raabe estava esperando. E por volta de 14 dias aquela mulher esperou. E não é normal que Deus faz, aleluia, porque ele não mente. Enquanto a cidade rodava, o povo rodava
sacerdócio. E assim está a igreja. Esse mundo já está condenado. Aleluia, mas Deus ainda tem redenção. Ainda tem salvação para quem espera, para quem persevera, para quem coloca a esperança no sangue do Cordeiro. E irmão, Deus fez coisas nesta noite. Porque eu estou dizendo isso? Porque não precisa ver para acreditar. A fé, você precisa acreditar. Você precisa acreditar que Deus fez nesta noite. Porque direcionou a igreja. Se Jesus voltar hoje, quem sabe no caminho, nós estamos hoje dando a última volta. E Jesus volta. Você está preparada? Você está esperando? Culto de mulher, Deus está falando com as mulheres aqui. Está falando conosco, está falando com quem está escutando, irmão. É tempo de vigilância. É tempo de preparação. Porque chegou o dia que Jericó foi possuída pelo povo de Deus. E a palavra nos foi diz que tudo foi destruído. Em exceto a casa de Raabe. Porque estava com a cova de escarlate na janela. Ela se arrependeu da vida que ela tinha. Ela se arrependeu e se agarrou na promessa. E cumpriu a parte dela. Porque onde a gente leu vai dizer que tudo foi destruído. Só foi tirado prata e ouro para a casa de Deus. Mais mulheres, mais homens, mais animais, mais casas foram destruídas. Mas aquela mulher continuou de pé. E ainda tem mais. A palavra mesmo vai dizer que ela começou a caminhar com o povo de Deus. Porque uma transformação de vida é necessário que todos vejam. É necessário, irmão, quando somos resgatados por Deus, quando somos redimidos por Deus, quando recebemos de Deus o presente da salvação, é necessário a gente deixar as nossas velhas veredas e começar a caminhar com quem vai para o céu. Porque a promessa está de pé, nós vamos para o céu. Mas como está a tua casa nesta noite? Será que você está fazendo a sua parte? Porque a promessa está de pé. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu queria trazer um louvor nesta noite. Quando eu estava escutando esse louvor, era como se a própria Raabe estivesse louvando aquele louvor. Porque Deus é um Deus que tira nós, irmãos, do charco de lodo, da prostituição do corpo e do espírito também. Ele livrou nós lá na nossa tormenta. Será que você já se esqueceu de onde Deus te tirou, mulher? Daquela tormenta. E Ele dá de brilho e vestes nova. E é sobre isso que eu quero louvar. Para fechar, irmão, que se deixar aqui eu vou falar mais. Eu sei que tem tempo determinado para acabar. Porque Deus já disse nesta noite que é um tempo para todas as coisas. Mas enquanto eu estiver louvando esse louvor, Raabe que está aqui nesta noite, ou que está ouvindo, tem a oportunidade de se lembrar de onde Deus te tirou. Quem sabe, Raabe, aqui nesta noite são os varões. Porque Deus conduz a palavra para homem, para mulher, é para todos, é para alcançar todos, é para colocar todos no seu devido lugar. Amém, meus irmãos, vocês entenderam nesta noite a palavra? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Grande. Então eu gostaria de louvar mais um amém. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, não me deixe esquecer do que o Senhor tirou. Aleluia. Tão lindo é esse momento de você, Deus, que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Aleluia. Segura em mim, a mão eu sei, nunca vai soltar. Cada momento, fale com Ele, que me visita e faz de mim
vir assaltar, me leva ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos da presença de meu papai. Se declare para ele nesta noite, Rabi, e diga a ele que você depende do amor dele. Oh, Senhor, cada momento fica e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Sempre Deus, seguro em mim, ama você, nunca vai soltar. Me leva ao lugar onde só o Senhor, onde só o Senhor e eu desfrutamos a presença de meu papai. Oh Senhor, eu dependo desse amor e sem ti eu sei que vou. Me livrou meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, consacrei minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me chegou na minha tormenta, me livrou meus problemas. Abre dizendo assim: Senhor, o Senhor me deu lugar na mesa, o Senhor mudou as minhas tristezas e ainda me deu vestes novas. Pois aceite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O teu Pai não me rejeita. O Senhor me chegou naquele lugar onde estávamos, aonde éramos, Senhor amado, incontráveis, mas o Senhor decidiu enviar todos para nos buscar. O Senhor enviou tua palavra, o Senhor enviou teu Espírito, o Senhor enviou a igreja, o Senhor nos encontrou naquele lugar de tormenta. Aleluia, irmãos, nesta noite o Senhor fala de resgate. Eu não sei como é que você está espiritualmente, mas uma coisa eu sei: o Deus que fez uma promessa e queria vir buscar a igreja, Ele ainda tem negócio na tua vida. Amém, minhas irmãs? Então, como eu já falei demais, eu gostaria de agradecer a minha oportunidade, porque até o meu dia de ontem eu não sabia o que falar, e o Espírito Santo disse: que eu vou falar na tua boca. Aleluia. Quando você não souber falar, abra a boca, que Deus vai encher, Deus vai direcionar, e você vai falar o que as pessoas precisam escutar. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, a irmã Rosiana, o pastor Kennedy, por essa oportunidade de ceder o altar de ouro tão pequenininho, poder falar de Jesus e receber essas pétalas de Deus e poder passar para a igreja. Amém? Eu agradeço a oportunidade, conto a oração dessas irmãs, no nome de Jesus, porque do jeito que todas nós vamos sair daqui.